Olá, tudo bom? Gratidão pela presença de todos para variar. Eu começo a live assim do nada, né? Sem avisar ninguém, sem convidar ninguém. Mas é que eu nem sei muito bem como faz isso, por isso que eu faço assim. Então, tô aqui com a minha amiguinha. Oi para todos, todos sejam bem-vindos e gratidão aí pela presença. Eu vou falar um pouquinho sobre vibração. Na verdade, a terceira lei hermética de, do Kybalion, né? Que são sete leis, essa é a terceira. A terceira fala que nada está parado, tudo está em movimento e tudo tem uma vibração. Então, é, e que é aquilo que nós criamos então uma frequência, uma energia, e aquilo, essa frequência de cada pessoa é única e especial, formada por nossos pensamentos, nossas ações, nossos sentimentos, e o que a gente vibra, a gente atrai, né? Também é muito usada essa teoria para fazer cocriações, né? Criar, fazer coisas que desejamos. Mas como que a gente faz isso? A gente tem que elevar a nossa energia, não é isso? Que a gente elevando a nossa energia, a gente consegue daí se manter mais equilibrado e atrair coisas que a gente, que são coisas boas, né? Que a gente quiser. Então, e tem uma tabela que mede isso, né? Que muitas pessoas já conhecem, né? Que é essa tabela aqui, tabela feita por David Hawkins, né? Ele é um americano, já faleceu, mas ele era um psiquiatra americano e estudioso, né? Sobre todas essas teorias, sobre esse lado. E nessa tabela, e ele fez esse estudo durante 20 anos, fazendo experiências com mais ou menos, mais para mais, 20 mil pessoas. É muita gente que ele fez essa experiência. Como que ele fazia essa experiência? Ele utilizava testes, chama cinesiológicos, que são do corpo. Então, porque a ideia é a seguinte: quando você está assim com o seu braço, se você está falando a verdade, se você está bem, você tem força. Chegar aqui e tentar baixar o braço da outra pessoa e ela falar a verdade é mais difícil, tem uma resistência. Agora, se estiver mentindo ou não estiver bem, aquilo desequilibra, então vai para baixo. Então, ele fazia esse teste com as pessoas. E daí foi vendo quais emoções ele eh, fazia a pessoa entrar numa emoção e fazer o teste para ir vendo. Então, ele fez esse teste durante 20 anos, com 20 mil pessoas, e ele chegou então nessa tabelinha, né, que é muito conhecida, assim, é, bastante conhecida, né? Então, ele fala que nós vamos aqui desde zero, assim, que são sentimentos muito densos, né, muito de baixa frequência, né? Então, aqui o primeiro que é medido aqui é a vergonha, depois a culpa, 20 Hz, 30 Hz. Então, 20 Hz, 30 Hz é uma energia muito baixa, tá aqui no comecinho da escala, né, de Hawkins, e isso vai trair o quê? Vai trair, então, vergonha, medo, raiva, reclamação, inveja, tristeza, só atrai o quê? Coisas dessa mesma vibração, que são problemas, dificuldades, caos. Enquanto que aqui, ele fala que aqui na coragem, que está aqui 200 Hz, na coragem começa a ter uma virada dessas energias. A coragem, a pessoa toma consciência e ela começa então a buscar ir melhorando, ela começa a perceber, né? Então ela começa a melhorar, ela vai elevando a própria energia.
e vai indo então para boa vontade, esperança, amor, 500 Hz. Olha que paz, gratidão, né? Todas essas energias vão indo. Até aqui essa tabela que eu estou vai até 800, mas ele fala aí, e até 1000. 1000 estaria ligado, por exemplo, com a iluminação, com aqueles grandes seres, assim, muito sábios, de muita sabedoria. E que essas energias, quanto mais altas elas forem, elas começam a atrair cada vez mais probabilidade, sucesso, prosperidade e, e tudo que a gente considera positivo, autorrealização, né? Se sentir bem com você mesmo, traz tudo isso. E isso, então, tem tudo, né? Assim como tem átomos que é formados, os átomos têm aquele núcleozinho que fica girando, nunca para, né? E é isso que forma essa vibração. E tem em tudo. Tem na gente, tem nos animais, tem nas pedras, tem tudo, né? Se eu posso medir, por exemplo, aqui vocês conhecem pêndulo, né? Pêndulo, ele mede essas frequências também, né? Então, por exemplo, eu posso falar um bom sentimento, vamos falar um ruim. Por exemplo, pior ali, né, que aparece, que é a vergonha. Vergonha. Vergonha, qual é uma frequência positiva? Ó, ele vira que não, né? Então, aí, vergonha. Daí eu falo assim, mas se. Então vamos mudar essa frequência. Como que eu mudo essa frequência? Tem muitas maneiras. Primeira, sei se todas as maneiras, a primeira coisa é você tomar consciência e querer mudar, que é o livre-arbítrio, que são os humanos têm, né, essa possibilidade de forma mais evidente, né? Uma planta, às vezes, não tem como fazer isso. Um animalzinho, ele é muito regido pelos instintos, ele também não tem muito como fazer isso. Mas então vamos lá, eu percebi que eu tô numa energia de raiva. Então, a primeira coisa, eu já falei sobre isso, eu vou falar de novo, muitas podem não ter visto. A raiva, você pode controlar pela respiração. E normalmente a raiva você se segura aqui, né, no maxilar, arranja os dentes, né, de raiva. Então você, primeira coisa é respirar, abre e solta o ar e solta os dentes, a língua. Não deixa os dentes cerrados, fecha a boca, respire, vai controlando a raiva. Você pode pôr a mão aqui, que isso te dá bem-estar. Isso um pouquinho. E essa é uma maneira assim mais rápida, e outra, eu tô na raiva, eu quero mudar, não quero ficar nessa frequência que eu vou atrair coisa ruim pra mim. Eu quero ficar numa frequência boa, óbvio que eu quero coisa boa pra mim, né? Então, eu cancelo, e esse cancelo, 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 né? Isso faz, é muito utilizado esse gesto lá na Índia, né? Desde muito antigo. Todas essas coisas hindus, né, lá do Oriente, são normalmente coisas muito antigas, né? Então, eles usam o cancelo, cancelo, cancelo. Mas para usar isso, eu tenho que ter consciência que eu estou numa vibração ruim para querer mudar. Por que que eu quero mudar? Porque eu quero sucesso, eu quero conseguir, quero prosperidade, eu quero coisas boas, quero bem-estar, né? Então, essa é uma maneira fácil, vamos dizer assim, rápida, porque nada é muito fácil, né? Então, assim, a gente mudar nunca é muito fácil, mas é possível. Então, você tem ali que perceber, focar e ter persistência, né? Então, assim, não, sempre que acontece esse tipo de situação, eu fico com raiva, eu fico, eu reajo de uma forma que eu não me sinto, que não é legal, né? Então, eu vou cancelar e vou pensar, como que eu poderia reagir de uma outra forma? Assim, como seria uma reação que seria positiva? Que eu tenho que colocar limites. A raiva é boa, a raiva também tem um lado bom dela, que é de colocar limites. A pessoa que aceita tudo, que nunca discute, que faz tudo que o outro quer, essa pessoa vai ficar doente. Concorda? Porque a gente tem as nossas limitações.
Então, tem coisas que eu não suporto, eu tenho que colocar limite, mas eu posso fazer isso de uma maneira tranquila, sem ser na raiva, né? Então, se aquilo faz mal para mim, a pessoa que tá ali, se ela precisa primeiro saber, né? Que aquilo, eu não considero aquilo legal. Então, eu posso sim escolher quando, onde, com quem está, como está, para ajudar a criar um mundo melhor, né? Porque eu tendo uma vibração boa, essa vibração atrai coisas boas para mim e eu envio coisas boas. E ajuda a estar contrabalançando aí no mundo tantas coisas difíceis que vão acontecendo, né? E eu vou ver aqui, falar para vocês outras coisas que ajudam também a gente manter uma vibração, porque a gente está sempre mudando, a gente não vai, opa, fiquei boa agora, né? Não, a gente tem sempre sentimentos, sempre coisas acontecendo, então a nossa vibração, ela precisa estar constantemente sendo corrigidas, se assim o quisermos, né? Então, para manter a elevação a- cada vez mais elevada, nossa frequência cada vez mais elevada, existe a gratidão. Então, eu sempre agradecer pelas pessoas, entender que tudo que acontece, eu preciso agradecer, né? Então, por exemplo, olha só, gratidão, gratidão, gratidão é muito positivo, né? Valorizar cada coisa que eu tenho, cada coisa que me acontece, ter muita gratidão, buscar os bons sentimentos, né? De amor, de perdão, gratidão e alegria. Alegria é um sentimento altíssimo, na verdade. Ele, ele tá ali junto com o amor. E a paz, a iluminação um pouquinho acima, né? Que vem através da sabedoria, né? De trazer esses sentimentos, né? Então, assim, e a gente pode também estar se equilibrando, então, fazendo meditações, eh, orações, trazendo bons sentimentos, usando boa alimentação, tendo bons hábitos, né? E buscar a gente desenvolver e estar em nosso melhor sempre, tá? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, sim. Respeitar a si mesmo e respeitar o outro. Porque não é porque o outro às vezes tem uma maneira de ser diferente da minha, que a pessoa que eu tenho que atacar a pessoa, ou tenho que ter raiva, ou qualquer sentimento negativo, não. Mesmo que eu não consiga concordar ou não consiga gostar, eu vou respeitar. Óbvio que se aquela pessoa não faz bem, eu sinto que não faz bem eu estar perto dela, porque ela tem uma frequência muito negativa, muito baixa, eu vou buscar ficar longe, não é mesmo? Ficar longe, porque aquilo pode me fazer mal. Até o momento que eu estou numa vibração bem mais alta, mesmo estando num ambiente ou com pessoas que não sejam tão positivas, eu consigo me manter lá no alto. E consigo, quem sabe, até ajudar essa pessoa também melhorar, né? E melhorar, sim, e ter uma frequência melhor, né? Então, é isso, né, que eu queria falar sobre essa vibração, sobre estudos do David Hawkes, né, que ele fez, essa tabela, que sim, a gente às vezes precisa também de ajuda, né, não é fácil, né? Então, a primeira coisa é você se perceber, perceber que você, e saber que pode, tem a possibilidade de mudar, e isso com constância, com sabedoria, e às vezes com o auxílio de alguma outra pessoa, né? Até o momento que você mesmo consegue ir por você, cada vez galgando mais essas vibrações mais altas, tá certo? Então é isso. Gratidão e cancela. Qualquer sentimento, cancela, cancela, cancela. Gratidão. Um beijo a todos. Até a próxima. Gratidão.
Gratidão.